Mas agora tem uma notícia adicional, porque a oposição acionou o Ministério Público Federal para exigir que todos os sindicatos apontados como pivôs de fraudes no INSS sejam investigados. O senador Rogério Marinho é quem protocolou essa representação, alegando omissão diante de irregularidades já identificadas por órgãos de controle. A Controladoria Geral da União identificou várias entidades conveniadas ao INSS que receberam repasses suspeitos. E o parlamentar argumenta que os órgãos competentes teriam deixado de acionar judicialmente os sindicatos que receberam os maiores valores no esquema. A representação solicita, então, a adoção de medidas para investigar penalmente as entidades, o bloqueio de bens dos envolvidos e a apuração da eventual existência de um esquema que permite o pagamento de propinas. Você, Cristiano Beraldo, oposição cobrando uma investigação contra todos os sindicatos, porque alguns estão passando por essa apuração, mas outros teriam sido poupados, Beraldo. Mistérios, né, Caniato? Por quê? Por que isso? Por que uma lista capenga? Qual é o critério usado para dizer esse vai investigar e esse não vai investigar? É óbvio que isso não faz absolutamente nenhum sentido. Se há indícios de que um sistema estava sendo utilizado para desviar de forma ilegal e imoral dinheiro dos aposentados, todos os envolvidos precisam ser investigados. Isso é o óbvio. Essas instituições que estão sendo ali protegidas, elas naturalmente levantam-se as suspeitas de que são as que mais têm a dizer e elas precisam ser pressionadas a falar, porque é muito dinheiro e sempre que há muito dinheiro há muito interesse político. Nós sabemos disso, o Brasil funciona assim. Nós estamos vendo aí, a cada momento surge um caso de um grande empresário, uma grande empresa, um esquema daqui, um esquema acolá, e sempre tem um político dando costas largas para que esses esquemas aconteçam. Portanto, a investigação tem que ser profunda e ampla, sem absolutamente nenhum tipo de restrição. Fala-se, Caniato, que isso começou em 2019, se não me engano, início do governo Bolsonaro. Só que tratam disso como se fosse uma coisa que estava ali, ninguém nunca tinha pensado, ninguém nunca tinha imaginado, e aí chegaram os responsáveis, porque, se não me engano, o Ministério da Previdência foi extinto no governo Bolsonaro, mas aí chegam os responsáveis pela Previdência já com esse plano maquiavélico de roubar os aposentados. Pode ser? Pode, mas é provável, mais difícil, que essa ideia dos descontos já não tenha vindo ao longo do tempo, porque tivemos como titulares do Ministério da Previdência no passado, ainda em governos petistas, 2 ou 3 sindicalistas que vieram do núcleo dos sindicatos. Será que eles nunca tiveram essa grande ideia? Puxa vida, ainda mais eles que estavam ali já numa discussão que ameaçava a possibilidade de acabar com a contribuição sindical. Será que eles nunca imaginaram, talvez tenha um plano B aqui, um outro caminho, vamos ver se a gente garante isso aqui? Eu acho que essas perguntas precisam ser feitas e, eventualmente, claro, não havendo nenhum indício que demonstre que esse esquema foi iniciado, pensado, idealizado, implementado antes, então, que esses sejam liberados e que os verdadeiros responsáveis, independente de qual governo, façam parte. O que aconteceu foi um assalto. Este assalto precisa ser punido, os criminosos, os autores precisam ser punidos. Isso não tem nada a ver com o governo. Sejam eles quem sejam, eles terão que ir para a cadeia. Ministério Público Federal acionado pela oposição, que exige que todos os sindicatos apontados como pivôs ou envolvidos no esquema de fraude sejam investigados. É o que se espera, né? É preciso uma investigação exemplar sem restrições, né, Kriegner? Exato. E é até surpreendente que a gente tenha que defender uma questão como essa, que é óbvio, né? Todos os envolvidos precisam ser investigados, até aqueles que têm um envolvimento indireto ou até aqueles que se tem a hipótese de uma certa conivência. Para mim, eu acho que um dos principais pontos de escândalo que a gente teve, e não podemos deixar isso passar batido, foi o fato do ministro
Carlos Lupe ter permanecido ainda por uma semana e ter se ausentado do cargo, não ter sido retirado nem mesmo afastado. Não quero aqui pular para nenhum tipo de conclusão dizendo que havia um envolvimento direto. Porém, é uma hipótese. E nas investigações, especialmente numa questão tão séria e lidando com esse montante, todas as hipóteses, precisam ser consideradas. Não podem ser afastadas simplesmente pelo critério de proximidade ou afinidade política. O que está aparecendo nessa lista capenga, como o Beraldo colocou, é que justamente o critério ali para a seleção fica na lista dos que serão investigados, aqueles que talvez não são tão alinhados assim com determinada força, ou determinada instituição, determinado partido. E saem da lista aqueles que talvez tenham um pouquinho mais de proximidade. Talvez essa seria a razão pela qual, inclusive, receberam ainda mais repasses. Tudo pode ser uma grande coincidência, como o governo tem afirmado, né? Como integrantes do governo têm afirmado. Mas a gente conhece muito bem que nesse meio não existem coincidências. E Canhoto, a gente precisa lembrar aqui, a todos que nos acompanham também, que a Polícia Federal já investiga, inclusive, associações que não existem. Pessoas criaram associações, essas associações não existem, não representam a ninguém, não têm o CNPJ oficialmente constituído, foram inseridas no sistema do INSS com a permissão para fazerem descontos diretos nas aposentadorias dos beneficiários e ali elas fizeram esses descontos, receberam esse dinheiro e só Deus sabe, neste presente momento, para onde foi esse dinheiro. Ou seja, como que organizações que não existem conseguem ser inseridas no sistema para realizarem descontos diretos? Precisa de muita interferência, precisa de muitas portas abertas. É claro que tem mão humana nesse sentido, não é só uma falha do sistema ou um equívoco que aconteceu e que sempre aconteceu na história. Não, a porta estava escancarada. Alguém abriu a porta. A pergunta é: quem abriu, a mando de quem e para onde foi o dinheiro que passou por essa correnteza toda? Pois é, a gente vai aguardar o avanço das investigações. É importante lembrar também que as irregularidades que envolvem entidades, instituições bancárias, talvez estejam conectadas também ao consignado irregular, né? Essa talvez seja uma outra parte da investigação que não está abarcado nesse momento, mas a gente vai continuar monitorando essa situação. Dávila, INSS sob nova direção, você inclusive teceu elogios ou fez apontamentos positivos aos posicionamentos do novo presidente Gilberto Valer Júnior. Ontem ele participou da entrevista coletiva para dar detalhes daquele sistema de ressarcimento dos valores. E aí eu queria que nós trouxéssemos para a nossa audiência talvez a lista de prioridades, na sua avaliação, para o INSS a partir da descoberta desse esquema. Eu me lembro que você falou, objetivo 0, tem que ser feito para ontem, ressarcir os aposentados e pensionistas. Todos precisam se debruçar para tratar dessa questão, mas você também destacou a necessidade de acabar com esses empréstimos e também com esses descontos associativos, né? Não há razão para o INSS administrar isso. Você entende que essas são duas prioridades? Gostaria de acrescentar outras coisas, Dávila? Com certeza, duas prioridades fundamentais. Olha a tortura que o INSS está submetendo os aposentados. Olha as filas. Hoje tinham mais de 5 horas de fila. É um absurdo. Tem que suspender imediatamente isso. Como 98% dos aposentados foram tungados, o sistema tem que falar que é 100%, esse 100% tem que estar com o dinheiro de volta e é como se fosse um desconto indevido. Depois nós vamos ver esses 2%. Agora, você não pode ter 98% de aposentados roubados e fazer com que eles se submetam. Não, tem que entrar aqui no aplicativo do INSS, tem que entrar aqui no GovBR. Que absurdo, gente. Isso é um desrespeito aos idosos, isso é um desrespeito aos aposentados, isso é um olhar burocrático e esquecendo que do outro lado tem gente que precisa pagar a conta todo mês, tem gente que precisa daquele dinheiro. Não é possível ter uma atitude tão burocrática perante esses descontos que são roubos
que foram efetuados em nome de aposentado. Isso é imperdoável. Precisa fazer urgente. Então tem que devolver o dinheiro, tem que acabar com esse negócio de aplicativo, zerar hoje. Assim, e nós entendemos que todos vocês foram tungados. Então vamos começar do zero. Não precisa ir lá você entrar no aplicativo para provar que você teve um desconto indevido. Quem tem que provar que o desconto foi devido é justamente a Previdência. São essas entidades que receberam o dinheiro, não o aposentado. Você está jogando o ônus para o aposentado. Isso é um absurdo. Então, essas duas prioridades, Canhato, são fundamentais para o marco zero, antes de começar o jogo. Olha, essas duas atitudes nós vamos tomar já. Então, assim, aí nós começamos a entrar nas questões fundamentais. Como é que nós vamos melhorar o sistema, essa parte de tecnologia, tudo que a gente já falou. Mas aqui tem um ator-chave, que é justamente o senador Rogério Marinho. O senador Rogério Marinho é um dos melhores parlamentares que nós temos, pessoa pé no chão, de olho nos fatos, nada dessa política de TikTok, está ali focado no que precisa ser feito. E mais do que isso, Rogério Marinho foi o secretário da Previdência no governo Bolsonaro. Rogério Marinho, como secretário da Previdência, foi o primeiro que identificou as fraudes no INSS e levou ao presidente da República uma medida provisória, a medida provisória 871 de 2019, Canhato, para começar a estancar a fraude no INSS. O que essa medida provisória contemplava? Primeiro, bloqueio do desconto automático imediatamente. Ué, não é uma medida fantástica para começar a ver onde é que está o problema? Segundo, cancelamento imediato de convênios com entidades envolvidas em fraudes. E terceiro ponto da medida provisória, exigia revalidação anual dos aposentados que permitisse o desconto mensal. Ué, não tem medida mais moralizadora para começar a investigação. Não é que isso vai resolver o problema, mas pelo menos você ataca com esta medida 3 questões fundamentais. Fecha a torneira, porque acaba com o desconto automático, cancela imediatamente convênio com entidades envolvidas em fraudes, né? E vai exigir uma permissão anual que o aposentado tem que dizer, falar, não, pode continuar descontando do meu benefício. O que aconteceu com essa medida, Canhato? Foi derrotada principalmente com o voto da oposição da esquerda. Todo o PT, todos os partidos de oposição em massa votaram contra. Ou seja, não queriam moralizar, queriam manter esquema. Então, é uma coisa inacreditável. Essa resposta, eu quero ver os partidos do governo hoje darem aos parlamentares e ao público. Por que votaram contra uma medida moralizadora para começar a fechar as torneiras da corrupção no INSS? Isso foi em 2019. E aí, 2022, é isso que nós comentamos aqui. Saltou de 530 milhões para 2,8 bilhões em 2024. Então, esta pergunta é a pergunta mais importante a ser feita hoje na oposição. E aí tem um outro ponto. Hoje mesmo o senador Rogério Marinho trouxe à tona, Canhato, como você bem anunciou, que determinadas entidades não estavam sendo investigadas. Sim. Veja só que absurdo. Uma delas parece que é um dos maiores cabeças do esquema. É o tal do careca do INSS, Antônio Carlos Antunes. Esse cara comandava, parece, segundo as investigações da Polícia Federal, uma rede de 19 empresas laranjas. 19 empresas laranjas que comandavam o esquema do desvio de dinheiro. Como é que você vai fazer uma investigação séria e esse cara não está lá na lista dos investigados? É um negócio inacreditável. Então, graças a Deus, temos um senador sério, que conhece o assunto, foi secretário da Previdência, para colocar lupa em cima desses fatos e não deixar passar ou varrer para debaixo do tapete gente que está envolvido até o pescoço com o esquema do roubo do INSS.